Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá, muito boa noite. Olha aí, nós estamos com um cenário novo, né, Ládio? Tá ficando bonito. Hoje nós voltamos para a mesa, naquele estilo de mesa. Hoje estou mesário. Quero dar o meu boa noite para você que está chegando agora, você que nos acompanha toda quinta-feira, às 8 horas da noite, um encontro marcado contigo. Meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E hoje, como toda semana, tem sempre um convidado especial, e o nosso convidado hoje é o pastor Salatiel Silva. Ele que é natural da cidade de São Paulo, formado em teologia pela FATESB São Paulo, pastor auxiliar na igreja Deus Vivo. Hoje você vai conhecer uma história interessante, tem muita história. Eu estava conversando com ele e ele estava me falando que tem muito testemunho. Então vamos lá. Está chegando agora? Vamos fazer o seguinte, então você se inscreve nesse canal, você que não está inscrito, aperta o sininho para toda quinta-feira você, no horário, você ser avisado que vai começar mais um Sua História Podcast, e compartilha esse vídeo para que muito mais gente ainda possa ouvir essa história que vai impactar a sua vida, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do Sítio Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazaroto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 36564848. Panificadora Aquarela. Patrune Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrune Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Muito bom isso aqui da Hamburgueria das Américas, é bom demais. Só que eu não comi ainda, eu estou guardandinho aqui, bem quentinho, que daqui a pouco eu vou chegar perto. Maravilha, obrigado. Você já viu ali os nossos parceiros? Está precisando de um óculos? Ótica de Paula. Está precisando reformar a tua igreja, fazer com que a igreja tenha um telhado novo, com termoacústica? Patrune Aços. Se você também está precisando
né, levar a tua família, vai lá na Hamburgueria das Américas, Hamburgueria Água Verde, que você vai ser muito bem atendido. E, eu quero tomar um café. Vou lá na Aquarela, ali na Páscoa Toniolo Lazarotto, no Jardim Monza, em Colombo. Muito bom, muito bom. E outra, se eu precisar comprar alguma coisa para a igreja, seja desde um envelope para campanha, envelope para dízimo, para oferta, gasofilácio, o que você precisar montar, você vai ali no Cantinho da Fé, que hoje está com uma loja nova ali no centro de Curitiba, bem na Carlos Gomes, fala ali, bem na Praça Carlos Gomes, fala lá com o Kleber, fala com a Érica, você vai ser sempre muito bem atendido. Beleza? Então é o seguinte, só deixa eu deixar um alô para você, porque nós estamos aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite, sempre ao vivo. E hoje, excepcionalmente, hoje nós estamos fazendo gravado, porque hoje é feriado. Não é verdade? Hoje é 19 de junho, feriado. E eu acho que, como o clima está gostoso, podem notar, eu acho que eu vou pegar uma praia. Então eu devo estar na praia, essa hora. Tá bom? Mas obrigado por você que está por aí. Já compartilha, deixa teu like e se inscreve. Como é que é, Aládio? Onde é que faz? Aí? É aqui, né? Tá mais ou menos aqui, ó. Se inscreve. Se inscreve. Ai, que besteira. Tá bom? O nosso convidado hoje, pastor Salatiel Silva, natural de São Paulo, torcedor do... Bom, deixa pra lá. Formado em teologia pela FATESB, e de lá de São Paulo, e hoje ele é o pastor auxiliar na Igreja Deus Vivo. E nós vamos saber onde é que fica essa igreja, nós vamos saber um pouquinho dessa igreja. Também ele é apresentador de um podcast, nós vamos falar isso para você ir lá também, se inscrever nesse canal, tá começando agora, eu já tive lá esses dias aí, foi bênção demais, ele provoca, mas eu sou bem de boa, tá bom? Meu nobre pastor Salatiel, muito obrigado por ter aceitado esse convite, seja muito bem-vindo, olha como tá tão bonito assim, nesse jeitão aí, hein? Que maravilha, seja muito bem-vindo, boa noite, dá uma boa noite para os nossos amigos, para os seus amigos que também estão acompanhando. Sim. Apóstolo Aloysio Lemos, eu só tenho que lhe agradecer por essa riquíssima oportunidade e, desde já, eu quero que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que vai estar assistindo esse podcast, e é uma honra estar aqui pela primeira vez e eu espero que não seja a única vez. Vamos ver, tem que ver como é que vai se comportar. O Aládio ali, ele só fica anotando, falando, não, ó, essa hora foi assim, né? Obrigado aí, Aládio, mais uma vez, está aí operando essa nave chamada Sua História Podcast, sempre com melhores cortes, as melhores câmeras. Você quer fazer um podcast, fala com o Aládio, né? Entra em contato com a gente, aí se ele não colocou o negócio dele aí, o caractere, fala com a Aládio aí, venha trazer teu podcast para cá, venha contar, fazer o que preciso for aí, vale muito a pena, você vai ter equipamento de primeira com um profissional de altíssima qualidade por trás dos botões, fazendo os cortes, edições, o que você precisa, né, vai depender do pacote que você quer, vai valer muito a pena, tá bom? Porque daí eu tô falando da AC Vídeo, não é isso? Isso aí, né? A C é de Aládio Camargo. No final sempre tem a propaganda no final. No final tem a propagandinha, esse eu nem tô cobrando dele. Mas eu tô nós vamos negociar, inclusive. Hã? Tá bom? Hoje eu tô fazendo um jabá com ele aqui, porque eu tô precisando de favor. Não é mesmo? Tá certo. Tá certo. Exatamente. O Aládio é um parceiraço nosso, né? Obrigado, Aládio. Obrigado, Sueli. Obrigado a todos que estão assistindo. E vamos lá. Vamos começar o Sua História Podcast. E hoje nós vamos ouvir a história do pastor Salatiel. Então, pastor Salatiel, hoje nós vamos ouvir a sua história. Né? Tá certo? E a gente começa todos os nossos programas, a gente começa fazendo uma pergunta, né? Que é o que dá base para tudo da sua história, que é como Jesus entrou na sua vida. E aí começa a sua história. Perfeito. Jesus entrou na minha vida antes mesmo que eu nascesse. Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu te conhecia antes mesmo de ser formado, no ventre da sua mãe te consagrei. E quando eu falo isso, apóstolo Luiz, minha mãe conta uma história que quando ela estava gestante da minha pessoa, ela foi assistir um culto.
na igreja Deus e Amor, na Baixada do Glicério, em São Paulo. E o pastor, que hoje dorme no Senhor, pastor ou missionário, Davi Miranda, desceu da sua tribuna e foi até ela e profetizou sobre a minha vida. Então eu sou um milagre. E através de uma profecia que hoje se cumpre, foi quando Deus entrou na minha vida, quando Jesus tomou conta por completo, né? Bem certo que mais tarde a gente trilhou outros caminhos, mas desde a minha pequenez, desde a minha estado de criança, Jesus já tinha entrado na minha vida. Que maravilha, mas vamos lá, porque foi bonita a história aí, né, Láudio? Mas ela foi bonita, mas é o seguinte, em vida, após concepção, né, após ser concebido, como é que foi esse encontro com Jesus? Então, vamos lá. A minha mãe, tem que começar tudo por ela. Por favor. Minha mãe é natural do Nordeste, da cidade, uma pequena cidade chamada Mata Grande, em Alagoas. A minha mãe era benzedeira. Nós somos em 7, né? 7 filhos, 4 homens e 3 meninas. E minha mãe vivia na prática de benzer e ajudando na igreja católica. E o meu irmão mais velho, o meu irmão Roberto, que hoje é diácono na casa do Senhor, ele tinha muitas convulsões. E um dia deu muito forte e ele chegou à beira da morte. Quando minha mãe pegou ele no colo e disse: se o Deus dos crentes curar o meu filho, eu sirvo a esse Deus. E Deus curou meu irmão. Então, eu posso dizer que desde criança até a minha fase adulta, nós fomos doutrinados dentro de casa pela palavra, né? A minha mãe era, como o pastor Marcos Feliciano sempre fala, minha mãe era analfabeta de pai e de mãe, né? Beta de pai e alfa de mãe, de mãe. E ela sempre nos ensinou qual era a verdade. Como eu disse aqui, quando nós crescemos, desviamos do caminho. Porém, nós tivemos uma base cristã desde cedo dentro da minha casa. Minha mãe sempre nos ensinou o caminho que nós deveríamos andar. E graças a Deus hoje estamos trilhando, eu e meus irmãos, nesse caminho que ela outrora, lá atrás, nos ensinou. Maravilha, hein? Maravilha. Ele ainda fugiu da pergunta. Foi aonde? Não necessariamente que você precisa falar o nome da igreja, mas você lembra como é que foi? Eu entrei naquela igreja. Vou falar para você, te matar a curiosidade. Como eu disse aqui, nós, ao crescer, nós desviamos do caminho. Eu percebi. Né? Desviamos do caminho. E aí, me envolvi com muitas coisas erradas, né? Parti para um mundo do crime, a qual hoje eu reflito isso e para mim nunca deveria ter entrado. E uma vez eu fui na igreja com a minha mãe visitar uma certa igreja essa que era dirigida por meu tio, uma igreja muito pequena. E naquele dia eu tinha usado drogas, mas eu acompanhei minha mãe. E naquele dia tinha um diácono pregando. E esse diácono que estava pregando, ele era remanescente do massacre de Carandiru de 1992. E eu só lembro que eu escutei as primeiras palavras que ele estava falando. E lembro depois que quando eu estava lá na frente aceitando o Senhor como meu único e suficiente Salvador, no ano de 1999, na cidade de São Paulo, num bairro chamado Jardim Progresso, que fica na zona sul de São Paulo. Foi aí que eu tive um encontro com Jesus. Espetáculo. E você lembra? Quantos anos você tinha? 19 anos. Você foi aleatoriamente? Então, eu fui na questão de aleatório. Eu tinha usado droga. E eu sentia dentro de mim que eu tinha que estar perto da minha mãe. Certo. Eu precisava estar perto da minha mãe. E detalhe, ela depois dali que ela conheceu Jesus, ela ficou firmona mesmo. A minha mãe tem mais de 45 anos de conversão.
Não. De um ciclo de oração dentro da casa dela. Oi. Lá, Marcelinho Carioca participava, Gilmar, que é o esposo da Aline Barros, participava. Outros jogadores, as filhas do Luxemburgo na época, participavam. Pessoas da alta iam na oração na casa da minha mãe, como até hoje. Muitas pessoas. E minha mãe, sempre com essa oração dentro da casa dela. Antigamente era toda terça-feira, agora, se não me engano, é todas as quinta-feira. E há mais de 45 anos foi um voto que ela fez com Deus, que é o voto que eu falei aqui no princípio. Se Deus curasse o meu irmão, ela serviria a Deus. E lógico que teu irmão foi curado, que ela está Meu irmão- servindo a Jesus. Né? Sim, o meu irmão hoje é diácono, né? Da casa do Senhor, que trouxe muitos problemas também para a família, mas hoje Jesus Transformou maldição em bênção. endireitou. E interessante que quando eu entrei nessa igreja, eu tinha um rapaz chamado Marcos. Na época que nós andávamos no mundo do crime, eu tinha uma rixa com ele. E todas as vezes que eu me preparava e me armava para pegar o Marcos, eu não encontrava ele. E todas as vezes que ele se armava para me encontrar, não encontrava. E quando eu fui para essa igreja, quem era o porteiro da igreja? O Marcos. O Marcos. Olha, aí ficou estranho, hein? Aí, vai vendo, o Marcos praticamente foi morar dentro da minha casa. E ali a gente começou a ter esse vínculo. Nós evangelizamos muito em São Paulo, principalmente nas favelas, nas quebradas, como nós estávamos falando no podcast. Sim. Andávamos muito pregando nas feiras, nas ruas. E aí foi a minha trajetória ali depois de conversão depois da conversão em Jesus Cristo. Amém. E como é que foi para entrar? Como é que foi a sua... Como é que foi a sua... Tá dando um delayzinho, né, na troca, né? Não, é que bem na hora que eu estava configurando. Como é que foi a tua entrada pro ministério? Porque daí você reconhece Jesus, você tem Jesus, e agora, poxa vida, como é que eu começo? Você é músico, você tem cara de músico, não sei se é, mas atuar, na juventude, na palavra, como é que foi essa inserção daí no ministério? Apóstolo, assim, o meu desejo sempre foi ser músico. Mas você é? Não. Eita, olha aí. A minha família, eu sempre digo assim, os que prestaram foram músicos, os que não prestaram foi o pregador. Então, eu tenho pessoal na minha família... Deu medo agora, hein? A maior parte da minha família são músicos profissionais, que tocam para grandes bandas, cantores, enfim. E os outros que não são pregador. E o meu desejo, o meu sonho, eu sempre falava para minha mãe, foi o dia que eu entrar para a igreja, eu quero ser um baterista. Mas nunca sentei numa bateria. Nunca peguei na baqueta para tocar. E quando surgiu esse desejo de pregar, eu sou de uma época que nós frequentávamos a escola bíblica dominical, nós éramos obrigados a frequentar, né? O pastor falou, vocês têm que frequentar a escola bíblica dominical. Então, depois que acabava a escola bíblica, nós ficávamos ainda na igreja para estudar a palavra. E as nossas referências, que nós sempre assistimos, era Gilmar Santos, Takayama, pastor Napoleão Falcão, Gesiel Gomes. E aí foi despertando o interesse da palavra na minha vida. Eu comecei a gostar, né? Já essa parte de música já não me interessava mais. Eu queria agora conhecer. Mas eu queria conhecer de verdade, não queria ser raso, né? E eu tive pastores... tanto locais como presidentes que tinham um conhecimento vasto da palavra. Então, aquilo me motivava, criava dentro de mim um desejo de buscar, né? E eu tenho um pastor que investiu em mim. Esse pastor chama o pastor Maurício Lisboa, que fica lá no Capão Redondo. Olha, lá da terra do meu amigo William. O pastor Maurício Lisboa foi um grande incentivador do meu ministério, ele que me ajudou. Inclusive, a primeira viagem que eu fiz para pregar a palavra foi numa agenda do pastor Maurício Lisboa, que ele não pôde ir, e ele me enviou para a cidade chamada Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais, para pregar. Eu nunca tinha saído de São Paulo e fui pregar na cidade chamada Conceição do Rio Verde. Eu conheço Conceição de Aparecida, em Minas. Em Minas? Ali no sul de Minas. Sul de Minas também.
Deve ser próximo, ali, então, é próximo. Que passa Caxambu, Caxambu, Caxupé, Muzambinho. por ali. Então foi ali que eu tive essa certeza do que eu queria, que era apregoar a palavra e o pastor Maurício investindo nos meus estudos, né? Até porque ele é reitor de uma faculdade. Não fiz na faculdade que ele é o reitor, mas fiz na FATESB, que é o pastor Ademário Brandão, e ali começou o nosso ministério na pregação da palavra. Que espetáculo. E foi pregação mesmo. Mas nunca tocou bateria? Nunca, Luiz, eu nunca sentei para pegar na baqueta. Nunca. Cara, nunca. impressionante, porque quando eu falo pra você, que eu falei, eu vi um baterista na minha frente. Sério? Sério. Por isso que foi muito, sei lá, e nós não comentamos nada sobre isso. Né? Não, nada. Vai que Deus ainda levanta esse Pode mistério ser, aí. pode ser. Eu tenho vontade até de cantar. Mas você tem uma voz bonita. a minha voz para cantar acho que não é bacana. Mas eu A tenho... minha pra falar tá difícil. A minha também é Daí? bem ruinzinho. Mas eu tenho essa O vontade. Aládio canta, sabia? Ele é multiuso, né? Não, ele canta, ele tem... Você tem quantas músicas gravadas, Aládio? Ixi, mais de 100. Mais de 100. Não, ele tem isso aí. Você vai ter que levar ele lá no teu pódio lá. Não, já está convidado. Olha aí, ó. Já está convidado. Da- Eu de- me converti no Deus e Amor. Sério. Tem Ó, essas histórias meio parecidas. Olha aí, ó. eu não me conver- não me Eu converti ainda no- não entendi. Você já se converteu? Peraí, tô brincando. Você não se converteu no Deus e Amor? Não. Você teve uma... A história de Deus Amor é minha mãe que foi até lá, né? E o missionário Davi Miranda foi usado por Deus para falar com ela. Eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Que espetáculo, hein? Cara, a palavra de Deus ela é muito rica, muito poderosa, né? Sabe, seja Deus e amor, seja Madureira, seja outros, né? É a palavra, né? Ela não volta vazia, né? É a palavra que liberta, né, Luiz? A gente se pega muito a dogmas, a placas, a pessoas que defendem placa como defendem um time de futebol. E eu sempre digo isso, sempre falei, nós somos do reino, então o reino independente de placa, é onde está pregando a verdade, não desceu ninguém para pregar um evangelho diferente, não é anátema, esse é o reino. E bem isso. E aí é o seguinte, então você conhece Jesus indo lá visitar naquela tarde para estar próximo da sua mãe. Depois ali você convertido, você começa a se envolver com a palavra, com o estudo. E a tua primeira mensagem, você lembra? Eu lembro da minha, mas faz muito tempo, foi muito tempo. Poxa, Eu não lembro da... A Luísa, não, mas não é obrigado a lembrar, né? Eu não lembro, faz muito tempo, né? Não lembro. Quantos anos Eu você tá? lembro sim, lembro. Eu não sabia, história bacana. Eu não sabia nada da Bíblia. Para mim, a Bíblia só existia o livro dos Salmos. Era só aquilo. E eu fui visitar um ciclo de oração, porque novo convertido quer sempre estar de todos os cultos, né? Então eu fui num ciclo de oração. E chegando num ciclo de oração, a dirigente me deu a oportunidade para pregar. Falou assim, hoje esse moço vai pregar. Olha. Mas para mim, a Bíblia toda era só Salmos. Eu não tinha eu não sabia, né, nada da Bíblia. Mas eu tinha algo em mente, né? Que, lembra que eu falei que aquele pregador do massacre de Carandiru estava pregando? Uhum. Ele dizia algo assim, nunca rejeita uma oportunidade. Ainda que você não saiba falar nada da Bíblia, fala que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. Aloysio, o microfone parecia um leque na minha mão. A calça colou nas minhas pernas que eu suava o sapato, virou um Titanic. Mas a minha pregação toda foi 30 minutos. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. E naquele dia foi a confirmação de que realmente eu tinha o dom da palavra. Mesmo tendo essa pregação por 30 minutos. Porque naquele dia um jovem se rendeu a Cristo e dizendo, vim de longe. E essa igreja que eu estou te falando, era uma igreja próxima a uma represa, a represa Bilis, em São Paulo. E esse jovem, ele... Pô, não é uma bonitona que tem ali? Eu acho que eu já agora passei. Não tá mais, mas era muito bonita. Agora já está bem feinha. E esse jovem estava descendo para essa represa para tirar a sua vida. E ele falou, de longe eu estou escutando alguém falar que Jesus salva,
cura, liberta e leva para o céu. E ele entrou na igreja e aceitou Jesus. Espetáculo, hein? E ali foi a confirmação do meu ministério. E isso aí já vão quantos anos de ministério hoje? Você está com que idade? Estou com 45 agora, que eu vou fazer dia 23 De junho? de junho. Não sabe que os caras nascidos em junho são top, né? Ah, são os the best, né? Você sabe disso, né? King of Power. Também? Aí, ó. Que dia? 27, parece. O dia 1. Dia 1 é o mais legal. Dia 1 é o mais da hora. Só para ficar a dica aí. O 45? 46? 45. Né? Vai fazer agora. Dia 23. Pois então, 45 anos, desses 45 vai para uns 25, então. 25. De conversão. Nesses 25 de conversão, me conta aí, pastor, qual foi o testemunho, experiência? Mas eu vou pedir duas experiências, certo? Uma experiência que foi ruim, sabe aquela ruim? Mas que às vezes você viu o sobrenatural de Deus, e uma que é aquela que Certo. você anda Voando. Você voa, você não anda. Você quer a ruim ou a boa primeiro? Vê lá. Vou começar pela ruim. Da Luísio. Em Provérbios, capítulo 27 e versículo 19, vai dizer: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Você disse aí 25 anos. Mas eu posso dizer para você que desses 25 anos, 18, 19 anos, eu era convencido e não convertido. Mesmo pregando, mesmo fazendo grandes coisas, em grandes congressos, mas eu tinha uma grande mágoa no meu coração. Uma mágoa que acarretou muitos problemas. Eu nunca tive uma figura paterna. Meu pai nos abandonou, eu era muito criança. Eu lembro que, acho que eu tinha uns 3 para 4 anos, a única lembrança que eu tenho do meu pai era um reloginho que vinha no chiclete e aquele salgadinho chamado Stickers, lembra? Que ele é uma varetinha cheia de sal. É. A única... Se o meu pai sentar aí onde você está e falar comigo, nós vamos falar a noite toda, mas eu não vou saber quem é ele. Entendi. Então, meu coração sempre foi ferido, machucado e manchado por isso. E eu tinha ódio do meu pai. Ódio. Eu queria matar meu pai. Caramba. Eu nunca tive essa figura paterna. A figura paterna que eu tinha era meu irmão mais velho. E eu lembro que nós morávamos em um bairro, lá em São Paulo, e eu tinha 2 amigos, que eram 2 irmãos. E o mais novo desses irmãos morreu assassinado. O outro irmão dele, que seria o mais velho, saiu do bairro que ele estava, foi morar no outro bairro onde nós já estávamos morando. E, infelizmente, a esposa dele assassinou ele. Meu Deus. Jogou água quente nele. E, para minha surpresa, Luiz, quem foi reconhecer o corpo desse menino? Foi você mesmo. O meu pai. Seu pai. E minha mãe disse assim, se você quiser ver o seu pai, ele está em cima. E eu perguntei para ela, o que ele está fazendo? Ele veio reconhecer o corpo do filho dele. Ou seja, esses 2 meninos eram meus amigos. Na realidade, eram meus irmãos, eu não sabia quem era. Meu Deus. E eu, revoltado, eu disse, se eu for até ele, vai acontecer mais uma desgraça. Então, eu não fui. Foi meu maior arrependimento. Hoje. E como eu disse que eu fui convencido no convertido, e eu pregando em grandes congressos. E pregava, e a multidão recebia, as coisas aconteciam, mas dentro de mim eu tinha uma mágoa tremenda, um ódio tremendo. Até que um dia eu fui para um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus eu tinha mais ou menos ali no encontro umas 100 e poucas pessoas, a maior parte pastores. E quem foi ministrar foi um menino de aproximadamente uns 14 anos. E eu disse, não vim para escutar um menino de 14 anos pregar. Certo. E parece que ele contava a minha história. E quando ele começou a contar aquela história, eu fiquei 3 dias caído, chorando. Caramba.
E quando eu saí de lá, a primeira pessoa que eu quis encontrar foi meu pai. Aí eu escrevi, na época, pro programa do Gugu, escrevi pro Ratinho, escrevi para tudo que é programa, só que não tinha nada dele, não tinha uma foto, não tinha nada que eu poderia encontrá-lo. E hoje eu posso dizer, Luiz, estando meu pai vivo ou morto, não sei como está a situação dele hoje, mas o meu maior sonho é abraçar meu pai e dizer, eu te amo. Você o conheceu, então você teve a oportunidade? Ou Tive não? Com 3 anos para 4 anos, não lembro dele. Não, mas depois disso, não, depois da morte do teu irmão... Então, como eu falei, o meu maior arrependimento foi eu não ter... Foi lá. Como é que é o nome dele? Eu só sei o primeiro nome, é Roberto. Roberto. Que é o nome do meu irmão mais velho. Mas sobrenome, essas coisas eu não tenho. Contanto que eu falei, eu rodei tudo que é programa de TV para tentar achar e não consegui achar. Mas o meu maior sonho e meu desejo é abraçar meu pai e dizer que eu amo ele. Olha aqui, vamos fazer um apelo. O Roberto é lá de São Paulo. São Paulo. Né? Olha, vai que Deus tem um propósito aí. Qual é o nome da sua mãe? Maria José Lima. O Roberto, que há 50 anos, mais ou menos, porque você não foi o primeiro filho. Não. Né? Vamos colocar aí, em média de 50 anos. Então, nós estamos falando do 1970, 1975, aí, que teve um relacionamento com a Maria José Lima. Né? Você que se conhece, faz isso chegar aí. Vamos quem sabe aí, Deus nos dá uma graça da gente ser uma ferramenta usada para restaurar isso aí que é tão importante aí. Aí, Roberto, tá em Curitiba, tá? Só para você saber. Mas entra em contato. Tá. Continuando lá, eu só fiz esse apelo porque a gente nunca sabe onde pode chegar isso aqui. Eu nunca falei isso para lugar nenhum. Você até me emociona aqui, porque eu nunca contei para ninguém isso aqui. Porque eu tenho um sonho, um projeto ainda de encontrar meu pai. E esse foi a história triste, a minha mágoa, sabe? Aquela situação que eu tive de arrependimento. Hoje eu lamento muito, porque eu deveria ter subido para vê-lo, independente se eu estava com raiva ou não, mas para eu ter esse encontro, né? E não tive. E hoje eu vejo meu filho, né? Minha filha. Peço desculpa. Que isso, fica à vontade. Essa é a sua história, né? Eu vejo e como é importante a figura do pai, né? E meu ministério destravou depois disso, né? Destravou. Essa história ruim. Mas essa história não acabou ainda, hein, Alad? Essa história não acabou. Né? Eu acho que você está na virada de chave. Alô, Roberto, né? Vai dar certo, eu sei que vai. Mas vamos, enquanto você toma uma aguinha, um chazinho, se recompõe, eu quero falar para você que hoje, dia 19, hoje, quando está passando pela primeira vez no inédito, dia 19 de junho, feriado, hoje o nosso programa, excepcionalmente hoje, ele está sendo gravado aqui, né, porque é feriado e as agendas elas acabam complicando e você pode fazer com que essa história chegue cada vez mais longe. Então eu peço para você que chegou agora para você se inscrever nesse canal. É aqui? É aqui? Onde é que é lá? De aqui? É mais ou menos aqui, né? Que tem um pontinho que eu aperto aqui que dá certinho, olha lá. Aqui. Né? Você se inscreve nesse canal, né? Compartilha com o máximo de pessoas e vamos encontrar o seu Roberto, tá certo? O seu Roberto teve um relacionamento com a Maria José Lima lá no finalzinho, lá nos anos 70, lá. Então vai ser algo poderoso. E você pode entrar aqui no Instagram do Sua História Podcast, no meu Instagram, Aloysio Lemos JR, ou Sua História _podcast, tá certo? Entra lá, você que não entrou, se inscreve, faz tudo isso aí, a coisa vai acontecer. Eu sou Aloysio Lemos e toda quinta-feira eu tô com você aqui, tá certo?
Vamos para a parte boa. Se inscreveu? Compartilha? Faz a coisa acontecer então aí, tá bom? Vamos para a parte boa. Aquele testemunho que, uau, agora foi... Porque esse aí não acabou, hein, Salatiel? Não acabou. Eu espero que não. A parte boa, apóstolo, foi quando eu tive uma experiência singular com Deus. E literalmente no deserto. Opa. Eu estava numa cidade chamada Tupungato. Como é que é o nome? Tupungato. Essa cidade ela fica aos pés das Cordilheiras dos Andes. E eu estava na casa de um missionário. E ele tinha um filho recém-nascido. E esse menino caiu da cama. E ao cair, ele teve traumatismo. Eita. E aquela correria, nós colocamos o menino no carro e partimos até a cidade mais próxima, que era a cidade de Mendonça. Dá mais ou menos aí uma hora e pouco, se eu não me engano, agora, de distância. E nós temos que passar pelo deserto. Literalmente passar pelo deserto para chegar a essa cidade. E nessa cidade existe um vento chamado vento sonda. Esse vento ele chega a uma rajada de 150 até 200 km por hora. Caramba. Ele tomba carro. Geladinho, hein? E quando ele vem, fecha tudo. Escola, comércio, todo mundo se abriga que ele vem, é como se fosse um tornado. E nós pegamos e fomos, e a esposa do missionário atrás com o bebê no colo, o menino chorando, né? E a gente indo. No meio do deserto ele parou o carro. E eu não entendi por quê. Pararam para quem ir no deserto? E lá no deserto entrou uma senhora dentro do carro. Entrou no carro e a gente se perguntou quem é, né? E ele foi dar uma carona. E quando essa senhora entrou, automaticamente o menino parou de chorar. E aí o pastor, o missionário que estava dirigindo o carro, começou a falar em línguas. E eu olhei para ele, comecei também a falar em línguas e nós começamos a chorar. A mulher dele começou a falar em línguas, a mulher que estava atrás também começou a falar em línguas e o menino acalmou. E fomos falando em língua até chegar no hospital. Eita. Aí quando chega no hospital, desce o missionário, desce eu, desce a esposa do missionário e aonde está a mulher? Não desce. Eita. Não tem ninguém no carro. Você já ouviu falar de teofania? Sim. Eu posso testificar, foi uma teofania de Deus. Hoje o menino é um rapazão, pregador da palavra, e Deus curou aquele menino. Glória a Jesus. Essa foi a história que marcou a minha vida. Porque até hoje ninguém sabe aonde aquela mulher saiu. E nem para onde foi, né? E para onde foi. Na verdade, a gente tem ideias, né? Mas foi algo que marcou meu ministério e isso não sai da minha mente. Uma experiência que eu tive com Deus assim foi muito tremendo. E literalmente no deserto. Espetáculo, né? Deixa eu te fazer Estou caminhando aí para um outro, num outro sentido. Você é de São Paulo, capital, e tudo isso acontece nesse período que você está lá, embora tenha acontecido nas Cordilheiras, embora, como diz, mas você estava enviado por São Paulo, né? Sim. Deixa eu entender uma coisa aqui. Em que momento que você veio para cá, para Curitiba? Eu estou aqui, Luísa. Foi um envio? Como é que é? Há 4 anos. Tá. 4 anos agora que eu fiz em dezembro. E eu tinha feito uma oração para Deus. Falei, Deus, nos tira desse lugar. E... Você era do Capão Redondo também? Não, sou do Grajaú. Zona Sul também. Uhum. Capão Redondo, Zona Sul. E me leva para um lugar aonde eu sei o quê. E Deus nos mandou para cá. Sem eu conhecer ninguém, viemos para cá. Porém, a mãe da minha esposa aqui, né? E nós fomos morar num quartinho cedido pela minha sogra. A tua sogra é daqui? É minha sogra daqui. A tua esposa automaticamente também era ou não? Era daqui, porém,
fomos para São Paulo. Ela veio de São Paulo comigo. Você E conheceu aí, ela lá? ela me conheceu lá, né? Ela foi me buscar. Olha só isso. Tem mistério, né? Então- E é bom que ele é humilde, né? Ela foi me buscar. Hã? Então, Como é que é o nome dela? Priscila. Ô, Priscila. Deus abençoe a sua vida, hein? Grande será seu galardão. Vai levar esse fardo aí, né? Então, nós chegamos aqui e eu tinha... Lá nós tínhamos um escritório de revisão de contrato, como eu te falei, né? E a minha intenção era fazer isso aqui. E não deu certo, foi bem no pico da pandemia. Logo, a Priscila ficou gestante do TEL. A reservinha que nós tínhamos ali foi gasto na gestação dela. E aí, acabou a nossa reserva. Eu fui trabalhar aqui, apóstolo, de entregar gás. À noite, sem conhecer a cidade, dirigindo uma Chevy com um pneu mais careca do que nós dois juntos. Meu Deus do céu. Coloca geral aqui pra mim, fazendo um favor. Dá uma olhada naquilo ali. Se não for a barba, não é um espelho? Ó, deixa eu tirar aqui. Hã? Vou fazer assim? Só que eu sou mais bonito. Tem Então, coisa que não dá pra entender. Tem gente que acha que eu só pego, só trago careca aqui, né, Láudio? Né? Porque é da tribo. Então, Mas vamos lá, vai lá. e aí, entrei numa empresa aqui. Eu mexo também com artes visuais, né? Eu faço o trabalho de design gráfico. E aí eu fui pegando alguns cartãozinhos de alguma empresa, fui fazer uns servicinhos. Até que eu cheguei numa empresa, a qual passou aqui, né? Uma concorrente, trabalha com telhas de zinco. E Deus ali nos agraciou, que a gente conseguiu comprar nosso apartamento, comprar as coisas que a gente precisaria comprar. Mas o que Deus nos trouxe para cá foi para fazer a obra dele. E agora está iniciando, eu posso dizer. Eu estar aqui hoje é um dos inícios que Deus tem feito eu começar a trilhar. Porque eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Aqui é muito diferente de São Paulo. São Paulo chegou um pastor, todo mundo vai acolher. Aqui não, né? Aqui todo mundo se esconde. Todo mundo se esconde. E Opa. aqui eu só fui na casa de duas pessoas e assim, nunca mais me chamaram, mas em São Paulo é diferente. Chegou, todo mundo acolhe. Não, né? deixa eu falar um negócio pra você, que Curitiba, o Alado sabe disso aí. Quando fala apareça lá em casa, não é pra aparecer. Desapareça. É só uma forma de educação. Apareça lá em casa. Fala, tá bom, mas ninguém aparece, tá? Mas não quer dizer também que não gostam de você. O que não gosta da gente é o sistema, é muito frio. Fica todo mundo na sua casa. Literalmente. Daí você vai para algumas outras cidades que com um clima atmosférico mais quente, rapaz, é muito doido. Como há uma receptividade maior. Sim. Mas o curitibano, quando você tem o paranaense, deixa eu ampliar. Quando você conhece você tem um amigo para a vida toda. E eu tive esse choque, né? Porque nós não Tô éramos... defendendo, né, Láudio? Nós. Defendeu, mas não defendeu muito. Então nós tivemos esse choque de realidade. Porém, como você mesmo ressaltou aqui, há pessoas que têm esse sentimento. Você é uma delas. E eu não estou aqui sendo demagogo, não. Você é uma delas. Porque se demonstrou, como está fazendo agora, carinhoso, nos recebeu. E aí agora Deus está nos apresentando e presenteando pessoas bacanas, contra os pastores. Então, eu estou vendo que agora o nosso propósito de vir para cá está começando a se cumprir. Eu vou ser bem humilde. Hein? Eu vou ser bem humilde. Cola em mim e brilha. Aládio? Não é? A coisa não é por aí, Aládio? Ó, Aládio só cresceu depois que tá comigo. Olha a cara dele ali, ó. É de tanta gente orando. Exatamente, mas aqui ele não sabe de nada, né, Aládio? Ainda, né? Ainda. Sabe de nada, mas daqui a pouco a coisa vai ficar. Mas volta lá. Há 4 anos aqui tem um choque cultural, porque é diferente, não adianta. Muito. Não adianta, até na pregação é diferente. Sim. Né? Por causa que você vai para alguns lugares, o glória a Deus, o aleluia, ele está infestado aqui. E não quer dizer que não receba. É uma forma de expressão, né? Eu tomei também esse choque de realidade. Hoje a nossa igreja pode se considerar uma igreja pentecostal, mas no início... E eu até olhei para o professor e falei assim, aqui não é Ninguém nosso está me entendendo, né? Aqui não é nosso lugar, não.
Mas hoje, eu costumo dizer assim, as pessoas não têm que se adaptar a mim, né? Porque eu cheguei. Eu tenho que adaptar onde estou chegando. Sim. Então, hoje já entendi qual é o sistema, como que funciona o curitibano em si, né? As pregações. Tem igreja. Eu fui numa igrejinha esses dias pregar, que eu falei, pô, eu tô no... Já fui na África? Não, ainda não. Mas eu sei como é que é. Eu preguei na Nigéria para uns nigerianos. Você foi mais humilde também, né? e assim, que alegria. E igrejinhas pequenas, sabe, fervorosas. E eu fui esse dia numa igreja aqui no Sítio Cercado. Uma igreja pequenininha. Rapaz, mas pensa numa igreja de fogo puro. Então é muito, como digo, é pessoal, né? Cada pessoa tem tribos, né? Mas eu amo, falando de todo, eu amo Curitiba. Eu não me vejo mais em São Paulo ou qualquer outra cidade. Curitiba foi uma cidade assim que Deus nos trouxe para fazer grandes coisas e eu creio que vai acontecer. Vai, mas é entender, né? Entender os tempos, estações. Curitiba é um grande laboratório, né? Para o mundo, né? Esses dias atrás eu estava vendo no TikTok, Instagram, eu não vou lembrar aqui onde é que eu estava vendo, mas é onde fala que o cara que prega em Curitiba, no sul do país de maneira geral, ele prega em qualquer lugar do mundo. Né? Por quê? Porque a resposta ela é diferente. Porque a situação é resposta. E eu sou muito curitibano, né? Hoje eu vivo há mais de 25 anos em Colombo. Curitibano, amo Colombo, amo Curitiba. E eu gosto dessa reserva que a gente tem. Né? E muita gente, eu vou sempre defender, porque muita gente fala assim, poxa, a vida é soberba. Não é. É uma questão de cultura mesmo. Sabe? Eu vejo uma questão de clima. Eu amo Curitiba. Mas voltando lá. Daí você hoje faz parte lá da Deus Vivo. Isso. Aí, olha que interessante. Aí eu vim para cá. Nós viemos, melhor dizendo. E a minha intenção era congregar na Assembleia. Porque tem um ministério aqui que o presidente é meu amigo de longas datas, né? Porém, a sede é em São Paulo. E eu disse, poxa, então vamos congregar lá, porque eu já tenho aí uma carta de referência grande, que é o pastor presidente. E quando chegamos aqui, a nossa intenção era essa. Quando nós pegamos o carro para ir para essa igreja, nós nos perdemos. Nessa que nós nos perdemos, demos de frente com a igreja Deus Vivo. Aí eu falei para o pessoas, já que nós não vamos conseguir chegar no horário do culto lá na Assembleia, vamos assistir o culto aqui hoje. E nessa assistir o culto aqui hoje, nós estamos lá já há 4 anos nessa igreja. Igreja que fica no bairro? Fica ali no Vila Auer, próximo ao terminal do Auer, na rua Bom Jesus de Iguape, número 1572. Pastor lá, o nosso pastor o pastor Natalino Dedin, inclusive está indo agora para Portugal e para a África. Natalino Dedin? Natalino Dedin. Ele é um japonês. A nossa sede era lá em Londrina, né? Peraí, eu não conheço o pastor Natalino. Olha essa aí, Eládio. Mas ele vem para Curitiba na igreja com o pastor japonês. Japonês. Então, mano, né? É diferente, né? Mas ele é pentecostal. Ah, é? O quê? Eu já... Esse dia eu fui pregar numa igreja aí, que não é muito pentecostal, saí gripado de lá. Mas eu tô zoando, né? Mas porque o japonês ele é mais frio. Razão, né? Então, pastor Natalino Dedin, Deus abençoe a sua vida. Desculpa a brincadeira aí, qualquer coisa, briga com o Salatiel. Né? E daí? Então, ele é japonês, né? E a nossa sede era em Londrina, que hoje é o irmão dele que tá à frente. Que é um dos fundadores, ele e o irmão dele, né? Mas ele é super pentecostal, como o pastor Wilson, que é irmão dele também. E nos deu bem, um pastor bacana, professor de teologia também, prega muito bem. E lá nós ficamos. Não sei até onde Deus vai nos permitir ficar, mas até então é onde nós estamos sendo abençoados. Que benção.
E aí, isso já passa 4 anos? 4 anos. E 4 anos de um engano, vamos dizer, de GPS, né, a um acerto de Deus. Eu costumo dizer assim, apóstolo, a primeira impressão é o que fica. E as últimas são as mais duradouras. Sim. Dá para você escrever no seu Instagram hoje. Poxa. A primeira impressão que fica, as últimas são as mais duradouras. Eu sempre digo, se uma igreja tem uma boa recepção, é um convite para essa pessoa retornar a essa igreja. Eu lembro que quando nós chegamos, tinha um jovem chamado Patrick, hoje já não está mais conosco, está em outra denominação, mas a recepção dele foi fundamental para que nós pudéssemos estar lá, né? E aí depois foi nos apresentando a igreja, o pastor chegou até nós, conversamos e ficamos lá. E graças a Deus estamos seguindo a Cristo lá naquela igreja. Que delícia, que maravilha. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu abri aqui para ver a pergunta, porém eu lembrei que hoje não é ao vivo. Hoje não é ao vivo, está gravado, tá bom? Mas se você quiser deixar as tuas perguntas para o pastor, deixa embaixo, ele vai estar assistindo ao vivo, quando passar ao vivo na quinta-feira, e ele também pode te responder ali na hora, agora. Ele vai respondendo aí no chat, tá bom? Vai se inscrevendo, vai fazendo a coisa acontecer. Você começou agora há pouco tempo, também com a sua experiência, com a tua jornada, um podcast. Sim. Graça e Verdade. Fala um pouco para nós do pod. O podcast, apóstolo, eu sempre tive esse desejo, né? E até apresentei para algumas pessoas, mas como aqui nós ainda não temos conhecimento de muitas pessoas, eu não sabia nem para onde ir, né? E eu fui pregar numa igreja aonde eu conheci o Jackson, a qual você conheceu também. Sim, gente boa. Jackson Felipe Fioli. de Oliveira. Conheci o Jackson, e o Jackson tinha esse desejo também de fazer o podcast, né? E eu disse, poxa, então eu juntou a fome e a vontade de comer. E aí eu lancei uma ideia para o Jackson abraçou, nos cedeu o espaço. O podcast, Graça e Verdade, ele veio para quê? Para dar voz para aquelas pessoas consideradas pequenas, como eu. Por isso que eu fui lá. Como muitas outras pessoas. Porque hoje é bem certo que cada um segue a sua vertente. Hoje tem pessoas que vivem disso e não está errado, está completamente certo, né? A intenção nossa também é ter algo que nos mantém, sim, mas a principal, o assunto principal é Cristo e levar o Evangelho. Deixa eu ver, tem umas coisas assim que eu acho meio esquisito, né? Hoje é minha vez. Daí tem alguns pods aí, Ládio, que é o seguinte, você faz um comentário, o cara faz um corte e coloca um negócio polêmico, por exemplo. Daí você, olha isso aqui, olha pra mim, Ládio. Né? O cara tá lá no corte. Apóstolo fala que sites tal é do diabo. Como é que faz isso? Faz assim, apóstolo. Aládio, faz assim, ó. Mediante a tua fala, você pode tirar o título. Você falou, né? Então ele falou isso. Então, agora você vai se ver com o Misael do Fuxico Gospel, você vai se ver com o Zaio e com os outros que tem aí. Não, até porque eu não falei nomes, né, de nenhum, né? Eu posso falar, eu nem conheço, mas eu posso falar, porque eu não vejo mesmo, mas eu posso falar da prática, que eu não acho legal, né? Mas a pessoa eu não posso falar porque eu não vejo e não conheço. Mas, né? Apóstolo, eu também... mas é só uma provocação. A gente coloca um estilo para chamar mesmo. A ideia mesmo, para né? provocar. Mas, assim, nessa questão também eu não concordo com... Eu acho que você falou e eu repito aqui, só para não ficar só com você. Eu acho desnecessário, porque... Você para de corte. Você pode pular. Passou, acho desnecessário. Eu acho desnecessário porque... na verdade, tem dois lados. Desnecessário para o meio gospel cristão, né, de ver tanto escândalo, mas às vezes também se faz necessário.
de colocar, expor algumas situações, porque a corda sempre arrebenta pro lado dos mais fracos, que somos nós. É aquilo que eu falei para você, se eu errar, se eu pecar, eu não pego mais na sua igreja, não pego mais na igreja do Alad porque o Salatiel errou. Agora fulano, porque tem um nome aí, ele erra, ele faz tudo de errado, mas ele está lá na sua tribuna pregando porque ele tem um nome. Então, eu concordo de expor. Se expõe um erro do irmãozinho lá do bairro, por que não expõe um erro desses considerados grandes? Agora, tem matérias que totalmente desnecessárias, que traz mais escândalo do que edificação. Então, se houvesse um filtro nesses sites, eu acho que seria interessante. Até ali a questão de fala, poxa, a gente fala e a gente sustenta aquilo que a gente fala, né? Mas eu particularmente, eu não aprovo, porque a palavra de Deus fala que é bem necessário que venham os escândalos, mas vai por causa de quem? A minha fala sempre em relação a isso é quem está... Porque tem gente que não pega um corte, não faz um sensacionalismo, vamos dizer assim, não, mas ele entra na função de juiz. E ele já julga, ele já condena. Então, isso aí eu não vejo muito Bíblia nisso. Né? E daí eu deixo... A palavra de Deus falar daquele que eu não vou ser o irmão, vou ser o juiz do meu irmão. Então, é dentro disso aí que eu realmente discordo. Mas, independente disso, era só uma provocação. Como é que tem saído lá o seu pod? Como é que tem esse início? Como é que tá? O meu podcast, eu não quero ser o defensor dos pequenos, né? Mas eu sempre trago esse nicho. Eu acho que tem muita gente... Acho não, tem muita gente boa aí, a Luiz, o Alad, tem muita gente boa. Só que não tem oportunidade. Não tem oportunidade de se expressar, porque os considerados grandes engolem isso. Então, eu quero dar esse espaço, tanto para mim, quanto para as pessoas pequenas, para mostrar, pô, tem um pastor aqui no meu bairro, esse pastor é bacana, faz um serviço legal. A provocação que eu fiz lá no podcast contigo, sobre o conselho, eu acho super importante. Sim. O conselho. Né? E lá você vai ver diversos pastores com diversos pensamentos diferentes, cada um com o seu mundo, porém, todos ali estão atentos ao quê? Ao reino, a isso. Mas se a gente começar a despertar aqueles que estão ali meio esquecidos e a juntar, não vai multiplicar, esse exército não vai crescer. Então, é esse o meu sentimento de quando eu fiz o podcast e quando eu estou fazendo isso aí. É levantar uma multidão mesmo, vamos para cima. Para de essas figurinhas, né, repetidas. Não vou fazer propaganda aqui, mas eu gostei de um evento que aconteceu agora aqui em Santa Catarina, que mudou o cenário. Você já não vê mais aquelas figurinhas marcadas. Sim. Né? Então é isso. Tem um amigo meu, um amigo nosso, do Aládio também, é um dos organizadores daquele evento. Então, e já mudou, e na minha visão isso é interessante, tirar aqueles medalhões e colocar pessoas que precisam e têm um talento para ser mostrado, mas não tem voz. Hoje é tudo mediante o Moner. Não, vamos dar voz para o povo, há espaço para todo mundo. Isso é um fato. E tá indo bem. E daí, quem quiser, como é que tá indo ao ar? Tem um dia certo que vai pro ar? Como é que funciona? Horário? A nossa intenção, Aloysio, é colocar ele ao vivo. Por enquanto, nós estamos fazendo gravado, né? E, por exemplo, você gravou na segunda, né? Segunda-feira, na terça-feira, nós subimos pro YouTube. Já foi, Bruno? Já, tá no YouTube. Um corte e ali a gente vai distribuindo os cortes nas redes sociais, né? Também no YouTube. Mas sempre, geralmente, grava no dia, no outro dia já sobe. Mas você já tem o dia definido, não? Por causa que eu acho que isso também é interessante, né, Ládio? O dia definido por causa que o teu público, tua audiência, ela espera. Falou, pô, hoje eu quero ouvir quem é que o Salatiel vai levar, hoje eu quero ver quem o Aloysio vai levar, hoje quem fulano vai levar. Eu não tenho hoje um dia definido, né? Então, não posso cravar. Segunda-feira, terça-feira, então não tem. Vai mediante a disponibilidade do estúdio, né? Entendi. Aí, conforme o estúdio dá o sinal ali, a gente... E daí, qual que é o canal? Podcast Graça e Verdade. Podcast Graça e Verdade. Então, é o seguinte, ó, podcast Graça e Verdade.
podcast Graça e Verdade. Você se inscreve lá. E hoje eu vou fazer um convite para você aqui. Lógico que eu vou fazer um convite meio esquisito, né? Se quiser, tem mais um estúdio aqui agora para você fazer. Lógico que cada estúdio tem os seus acertos aqui, que eu acho que vai te ajudar a nortear muita coisa também, porque o Aládio é o cara da técnica, né? Então, por isso que eu falo tanto o nome dele aqui. É a propaganda, mano. Não é verdade, Aládio? Olha aqui para mim. Ó. Só vai que dá certo, né? Vai que cola. Vai que cola. Então, e os temas sempre variados também. O tema é variado, porém eu sempre trago para o lado congregacional, igreja, né? Pastores. Como eu falei, falando da graça e da verdade. Eu quero mexer ali dentro do sistema, né? Sei que é meio perigoso. Sim. Como você disse, colocou lá uma manchete sensacionalista. Não, a manchete é sensacionalista, mas a gente precisa sustentar aquilo que a gente fala, né? Sim. Então mas não vejo problema. Não é que eu gosto, eu quero mexer um pouco nesse sistema. Tem até um nome isso. Como é que é o nome? Você lembra, Ládio, desses títulos assim? Existe um nome que se dá, tem um, já sabe, não? Quando dá esses títulos, assim, eu não vou lembrar. Né? Mas na realidade, mas é marketing, isso é marketing. Mas eu vou te contar um segredo. Eu tenho um amigo, ele está lá em Portugal, na cidade de Sensibra, em Portugal. Ele, para mim, é o mago das artes, tá? Ele é fera. E ele que fica... Meu Deus, você colocar os títulos e os temas grandes e chamativos. Mas eu vou te apresentar um pastor amigo meu aí, que ele está em tudo que é podcast, mas ele é do tipo que você gosta. Você provoca, ele vai. Mas ele gosta. Ele gosta mesmo. Eu não sou mais light. Sou light. Né? Eu gosto de mexer nessa bolha aí. Sabe porque eu fui muito injustiçado. Não vai virar o justiceiro agora, depois de velho? Não, assim... porque eu vi... E eu sempre... Cara, uma coisa que eu tenho comigo, graças a Deus, é a graça, a verdade, e não tenho medo. Erros, cometi vários. No início de ministério, você vai errar. Ontem mesmo eu estava analisando. Eu falei, poxa, o pessoal mete o pau em várias pessoas que imitam fulano, beltrano. Eu usei suspensório no Marcos Feliciano. Eu usei aqueles sapatos com mas não fala do suspensório, que eu tenho suspensório lá do meu amigo Casimiro. Né? Eu tenho, eu tava com ele essa semana, você também tava, né, Ládio? Eu vi uma fotinho lá, ele falou que eu fui lá? Né? Eu tenho um suspensório que é verde ainda, aí, ó. Coisa light. Entendeu? Então a gente comete alguns erros que fala, poxa... Pô, suspensório é erro? Não, erro assim, que eu digo, a gente imita, a gente, querendo ou não, pega mas referência, né? Referência, e erra também algumas coisas, como na mensagem, erra na vida pessoal também, erra. E as pessoas nos matam, pisam. Elas querem que você nunca mais se coloque de pé. E eu sempre bati de frente com isso, que eu via pastores da nossa congregação sofrendo por causa de um sistema. E eu sempre fui o cara que batia de frente. Não que eu quero trazer a justiça, mas trazer a igualdade para todos. Né? Então, esse é o meu sentimento e é isso que eu faço no programa Graça e Verdade. Que maravilha, que fica aonde? Podcast Graça e Verdade. Se inscreve lá. Se inscreve, aperta o sininho dele lá, que você vai ficar acompanhando tudo o que tem passado por lá. Nós já estamos chegando ao final aqui, eu vou esperar o Aládio me responder. É que eu tenho que fazer a pergunta. Já fiz a pergunta. A sua igreja, quem quiser conhecer lá, fica no... Você falou o nome da rua, não lembro mais. Rua Bom Jesus de Iguape, número 1572, Vila Auer, próximo ao terminal do Vila Auer, de esquina com a churrascaria Gauchão. Inclusive, quarta-feira agora... Sério que é perto do Gauchão ali? Na esquina. Aquela 24 horas? Na esquina. Inclusive, quarta-feira agora vai estar o Teatro Giovanni Si. Sei. Vai estar lá conosco. O Invisível lá? Batalha Invisível. Batalha Invisível. Está em tudo que é lugar, né? É muito legal, muito legal. Quando que vai estar lá? Quarta-feira agora. Então, quarta-feira, dia 18 de junho,
Quarta-feira, dia 18 de junho, vai ser... Não dá para falar do quarta-feira. Ontem... Só quarta-feira né? agora. Não, porque foi ontem, hoje é quinta, 19. Já foi. Então vamos Já. falar quinta-feira. Não dá, porque o povo não vai estar lá na quinta. Né? Porque isso aqui está gravado hoje, e isso vai no ar no quinta, 19. Vai estar na quarta, 18. Então... ontem esteve lá, ontem... fantástico, maravilhoso. Eu não falo porque eu vi, mas é porque eles têm um trabalho, esse teatro é muito bom mesmo, né? Muito bom. E cultos lá, que dia que são? Quarta-feira, é quarta profética. Que horário que é? Às 20 horas, sábado com Juventude. jovens, 19 horas, e domingo às 18 horas. Às 19 horas, melhor dizendo. Bom Jesus do Iguape. 1572. Bom Jesus do Iguape. 1572. Maravilha. Podcast Verdade e Graça. Graça e Verdade. Podcast Graça e Verdade. fica no YouTube. Nessa mesma plataforma vai ser muito top aí você conhecer. E você vai ver lá, eu também entrevistado lá, que eu raramente eu dou entrevista porque eu sou um cara que ninguém quer saber. Daí não é que eu... é que ninguém me chama. Mas é muito legal. Estamos chegando ao fim, agora aqui respondido, porque quando não é ao vivo eu não tenho a mesma pegada ali para responder. Só que é o seguinte, já tem o podcast dele ali? Podcast não, o Insta? Olha lá. Então você está vendo ali, Pastor Salatiel Silva. E se você quiser entrar em contato, porque pregador também é itinerante também, né? Sim. @Pastor Salatiel Silva Oficial. Chama ele. Será que o meu Instagram, Aládio, é @Aloísio Lemos JR? É porque que eu não sou oficial? Sou meio oficial? Mas eu falo assim, porque eu já tive 2 Instagram hackeados. Sério? É. Mas é que você é famoso, né, cara? Então deve ser por isso. Só famoso pela polícia. Não, eu já tive 2. E, na verdade, 3. E aí, esse agora é meu mesmo. Teve pessoas que se passou por mim. Sério? É igual essa questão de clonar o WhatsApp. Pra pedir dinheiro. E aí, esse agora é o oficial que nós... E tem um outro pessoal que eu só deixo para questão da minha família, né? Isso aí é para convites. Faz favor, não convida. Eu preciso conhecer pastores aqui, igrejas. Então, nos chama aí. Maravilha, maravilha. Pastor, aqui nós temos... Eu quero te agradecer demais por você receber esse convite, nós aceitar esse convite. Só que aqui a gente tem regra. Diga lá. Tá bom? Aládio, tem regra ou não tem regra? Né? Você sabe que eu não apresento primeiro o programa sozinho. Eu apresento com o Aládio, né? E ele não me deixa sozinho nunca. Eu sempre pergunto e ele está ali me dando um toque. A regra é a mais importante. Eu quero que é um pedido que a gente faz para cada convidado. Posso fazer? Opa. Está preparado? Vamos lá. Então tá bom. Então, o meu pedido, que é regra para cada convidado que vem aqui, é que você ore por mim, pelo Aládio e por cada um que está em casa assistindo, ou agora, porque isso ali vai ficar na plataforma, isso aqui. Então, em algum momento, alguém vai assistir, com certeza vai ser abençoado pela história. Quem sabe a gente vai encontrar o seu Roberto da Dona Maria José de Lima, lá dos anos 70. Isso aqui vai percorrer o mundo, é www. Isso é mundo, sabe? Então, quero agradecer e vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e orar. Pela minha vida, pela vida do Aládio, por esse podcast, por cada um que está em casa, cada um que está assistindo, em que momento for, de manhã, de tarde, de noite, e está sendo edificado pela tua vida, pelo aquilo que você viveu, pela tua história. Perfeito. Vamos lá. Eterno Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, eu lhe peço que nessa simples oração o Senhor adentre sobre essa casa, abençoe essa família, esse homem, essa mulher, esse filho, que essa família esteja debaixo das mãos potentes do Senhor. Meu Deus, que tudo que vir contra essa família seja despedaçado, que seja coberto com tua graça, com o teu manto santo. Meu Deus, abençoe o meu amigo, apóstolo Luiz, o Aládio, esse podcast, Senhor.
Abençoe a família do apóstolo, do Aládio, que sejam cada dia mais abençoados, que cada, Senhor, programador que vinha aqui também entre com a mesma visão, Senhor, visão de reino, que aqui, Senhor, seja um lugar aonde, Pai, a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia reine. Jesus, receba a nossa oração, que o Senhor estenda as suas mãos poderosas sobre cada um de nós, direcionando os nossos passos para que nós não venhamos vacilar e cair. Mas se cairmos, nós temos a certeza que no chão nós não iremos ficar, pois o Senhor nos levantará. Meu Deus, eu abençoo os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu impetro bênçãos sobre bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Pastor Salatiel Silva, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Aládio, obrigado. Para cada um que esteve até agora, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e vamos viver algo sobrenatural nessa terra por aquilo que o Senhor fez, porque o Sua História Podcast ele tem como um objetivo de edificar o nome do Senhor por aquilo que Ele faz na vida dos nossos convidados, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E toda quinta-feira, às 8 da noite. Eu espero você quinta-feira que vem, 8 horas da noite, tá bom? Não se inscreveu? Se inscreve nesse canal, a gente se encontra lá. O meu muito obrigado, que Deus abençoe. Esse seu final de semana seja poderoso, que a sua semana, que o seu culto, que a sua vida seja maravilhosa. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próxima ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 4136564848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade.
Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.